Vamos ler todos juntos mais uma vez o versículo 9, todos juntos aqui no telão. 1, 2, 3. Esta é minha ordem. Agora olha para o seu irmão, estende a mão para ele e repete comigo. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Vira para o outro lado e fala, por onde você andar. Aplauda o nome de Jesus bem forte. Aleluia. Eu não sei vocês, eu não sei se alguém depende de uma movimentação especial para sentir a presença de Deus. Mas eu estou todo arrepiado aqui da presença de Deus nesse lugar. O Senhor está nesse lugar. Eu não sei se você precisa de alguma coisa para mostrar que Deus está aqui. Não sei, quem sabe uma virada de bateria, um burugundum, não sei. Quem sabe chamar o Felipe para dar uma aquecida e você falar, não, verdadeiramente o Senhor está nesse lugar. Veja que quando nós começamos a falar sobre chamado, a nossa mente e o nosso coração tem dois comportamentos. Existe o comportamento do coração sonhador. É aquele que sonha em fazer alguma coisa para Deus. É aquele que sonha em se tornar alguém que faça algo para Deus. Existe aquele que sonha em acumular cargos. Existe aquele que sonha em ter funções. Existe aquele que sonha em abrir o próprio ministério. Existe aquele que sonha em criar a própria banda. Existe aquele que sonha em criar cursos. Existe aqueles que sonham em criar coisas e mais coisas e mais coisas. E o outro comportamento é aquele que foge. Então, os dois extremos dentro do reino de Deus são muito perigosos. É muito perigoso apenas sonhar. E também é muito perigoso viver uma vida de fugitivo. O chamado de Deus para nossas vidas é algo extraordinário. O chamado de Deus é algo muito dolorido. O chamado de Deus é algo que, como eu disse há uns dias atrás, a sua salvação, oriunda de sua graça, é totalmente gratuita e ofertada a nós. Mas tomar esse reino é viver uma vida determinada a tomá-lo pela força. Implantar esse reino, viver esse reino, pode vir acompanhadas de muitas dores. O chamado de alguém pode vir seguido de dores, pode vir acompanhado de dores e mal-estar. Mas o chamado de Deus é um chamado poderoso e eficaz em nossas vidas. Portanto, nós temos que decidir e discernir de que lado nós estamos. Se estamos dos lados dos eufóricos, se estamos do lado dos fugitivos, ou se estamos do lado dos que entendem a prerrogativa do chamado, que sabem que vai sofrer, que sabem que vai doer, mas que não vão arredar o pé do chamado de Deus, pois o meu chamado é maior do que a minha dor. E durante toda essa semana, lendo esse texto, observando o contexto que Deus fala com Josué, porque Josué não está em clima de festa. O luto dos judeus durava muito tempo. O maior profeta já conhecido, chamado Moisés, havia acabado de morrer. E não só morrer, morreu e o seu corpo desaparece. Deus faz questão de esconder o corpo de Moisés. Então, o único referencial de milagre para a vida daquelas pessoas acaba não só de morrer, mas também de desaparecer. Eles estavam acostumados a ver o seu referencial subir e descer do monte.
E todas as vezes que o seu referencial descia do monte, este referencial descia com novos posicionamentos de Deus, com novas ordenanças de Deus para a vida do povo. Porém, teve uma vez que Moisés subiu e nunca mais desceu. Então as pessoas estão lá embaixo aguardando Moisés com novidades. Diga comigo, novidades. As pessoas estão esperando Moisés com novos direcionamentos. Moisés, o que será que Deus vai falar agora quando Moisés descer? Mas a Bíblia diz em Josué, de número 1, que Deus procura Josué e diz assim: Josué, Moisés, o meu servo, está morto. É um baque muito grande. Você ser treinado por alguém, viver colado em alguém, em todos os momentos, até quando Deus vai falar com Moisés. Josué está lá embaixo esperando, na entrada do monte. Mas agora, além de Moisés não descer mais, Deus vai chegar para Josué e dizer: Moisés, o meu servo está morto. Mas Deus não dá tempo nem de Josué perguntar: tá, e aí? Como será o funeral? Como é que a gente vai fazer para enterrar Moisés? Ele não dá tempo. Moisés morreu, mas ele olha para Josué e diz: chegou a hora de você conduzir esse povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão, para entrar na terra que eu lhes dou. A primeira coisa que eu aprendo com esse diálogo de Deus com Josué é que diante do chamado de Deus, dependendo da pressa de Deus para fazer alguma coisa, não dá tempo nem de chorar os mortos. Sabe quando Jesus manda chamar pessoas para uma festa e um deles disse que não poderia ir porque ele tinha que enterrar o seu pai que tinha morrido, e Jesus disse: olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Havia uma necessidade no propósito. Havia o desejo de Deus de que algo fosse gerado rapidamente. E toda vez que Deus tem pressa, não dá tempo de chororô. Amém? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ou o sermão já está pesado? Então, é importante nós aprendermos que todo chamado, ele vem acompanhado de dores. Amém? Então, às vezes, nós queremos a glória do chamado, a aparência do chamado, o que o chamado aparenta ser, mas o chamado real, legítimo, verdadeiro, vem acompanhado de dores e negação. Jesus olhou e disse: se vocês quiserem vir após mim, vocês precisam negar a si mesmos, tomar a sua cruz e me seguir. Se naquela época que Jesus falou com aquelas pessoas, já soou muito difícil de cumprir uma ordenança dessa, onde mesmo que eles fossem religiosos, fanáticos pelo sistema mosaico, sentiu-se muita dificuldade em entender o que Jesus estava dizendo, mas pelo menos eles diziam que estavam fazendo alguma coisa para Deus. Agora imagina agora, no século 21, nos dias atuais, em que Deus foi trocado pelo homem. Vocês conseguem me compreender? Antigamente era: Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É hoje: Deus, se eu quiser, eu vou fazer. Se o Senhor me der, eu vou fazer. Se o Senhor fizer acontecer, eu vou fazer. Escute uma coisa: o chamado de Deus, ele é claro, objetivo, e não há negociação com Deus. Nós precisamos nos posicionar, colocar Deus no lugar de Deus e homem no lugar de homem, amém? Nós somos a criatura e Ele é o Criador. Ele manda e a gente obedece, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele é o Deus de Chá, Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é único e imutável. Então Deus nessa noite não está disposto a negociar com ninguém. Para alguns ele vai dizer: olha,
esta situação já deu cabo na sua vida, já morreu na sua vida. Agora é hora de começar a trabalhar. Fala para o seu irmão, agora é hora de começar a trabalhar. Deus não deu tempo de Josué chorar. Deixa eu chorar a morte de Moisés. Eu estou triste, eu sou chateado. Ele disse, não, você vai conduzir o meu povo. Quem tem chamado, às vezes não tem tempo de chorar. E quando chora, chora no chamado. Chora fazendo o que Deus mandou. Chora posicionado. Chora no lugar que não pode sair. Jesus chorou, sim ou não? Já vou chegar lá, que eu quero terminar com Jesus. Mas Jesus chorou posicionado. Então, o chamado do cristão é um chamado de dores. Mas o que nós aprendemos nesses últimos dias? Misturamos a graça com veneno. Achamos que tudo deve ser do nosso jeito. Não, as coisas ainda são do jeito de Deus. Deus ainda é Senhor. Deus ainda é rei. Deus ainda é leão da tribo de Judá. Deus ainda é começo, meio e fim. Aleluias. Você consegue compreender que Deus não mudou em nada? Então, quando eu falo de dores, eu falo de Abraão. Abraão sofreu a dor da espera. Esperou anos e anos, mas viu Isaac, porque ele creu. A Bíblia diz que ele creu e isso lhe foi imputado com justiça. Abraão sentiu a dor da espera. José, quando foi chamado para ser governador do Egito, ele sofreu a dor dos ciúmes, ele sofreu a dor da traição, ele sofreu a dor da calúnia, ele sofreu a dor da prisão, ele sofreu a dor do esquecimento, mas ele não esqueceu que ele havia sido chamado pelo Senhor. Não importa em que período da tua vida você esteja, você não pode deixar de crer que existe um Deus que governa sobre todas as coisas e que não desistiu do chamado que ele tem para a sua vida. Diga comigo, chamado é algo especial. Amém? Quando Moisés, esse que eu citei agora, que acabou de morrer, foi chamado para liderar o povo de Israel, na saída do Egito, Moisés sofreu a dor da murmuração. Começaram a murmurar e falar, quem é esse Moisés? Quem ele acha que ele é? Moisés sofre a dor de achar o seu cargo pesado demais. Ele sofre a dor da rebelião no meio dos seus irmãos, a ponto de Deus dizer, Moisés, eu vou matar todo esse povo e eu vou acabar com tudo e vou te dar um povo novo através de você. Mas quem tem chamado entende que mesmo no meio da dor, ele precisa dar conta do recado. Moisés olhou para Deus e disse, não, esse povo é rebelde, esse povo dá trabalho, esse povo dá dor de cabeça, mas risca o meu nome do livro da vida se o Senhor não quiser levar esse povo. E digo mais, o que vão dizer do Senhor? O que vão dizer do Senhor que tirou o povo do Egito para morrer no deserto? Não, o nosso Deus não vai deixar você morrer no deserto. Se você está no deserto, no posicionamento do seu chamado, vai ter hora para acabar. Amém? Vai ter hora para acabar. Você vai passar, mas posicionado dentro do seu chamado. Amém? Eu quero continuar citando algumas pessoas para você entender que você não é o único que está sofrendo. Quando a gente fala de chamado, a gente não pensa mais em prazer de fazer as coisas de Deus. Chamado vem como um som de desgraça na nossa vida. Chamado vem como um som de miséria. Chamado vem como um som de peso, de dor, de tristeza. Antigamente o chamado era algo que queimava no coração das pessoas. Desde novo convertido, ele está com o coração fervendo. Ele está com o coração fervendo. Ele olha para alguma coisa na casa de Deus e ele se identifica. Ele diz, não, como aquela irmã limpa a igreja bonita, eu quero limpar. Sabe, ele olha o pregador e diz, não, é aquilo que eu quero para a minha vida.
Ele olha o ministro de louvor e diz, não, é ali que eu vou estar. E digo mais, Deus vai me usar mais do que usa aquele. Ele olha para o evangelista e diz, eu quero ser como ele, eu quero ser um ganhador de almas, eu quero orar e eu quero ver sinais, prodígios e maravilhas. Ele olha para o pastor e diz, é esse amor que eu quero. Aliás, eu quero um amor ainda maior. Ele olha para as crianças e diz, eu quero cuidar delas. Ele olha para os adolescentes e diz, eu quero pastorear os adolescentes. Ele olha para os jovens e diz, eu quero ser um pastor de jovens. Isso queimava no nosso coração. Eu me lembro de quando as pessoas faziam propósito com Deus. Deus, por favor, fala com o pastor, revela para o pastor o meu chamado, revela para ele, mostra para ele. O ministério era desejado, o chamado era desejado. Hoje, quando ouvimos a palavra chamado, estamos pegando a palavra chamado e pensando em dor. Quando víamos os povos, como víamos as nações, as pessoas morrendo, você se imaginava morrendo também e dizia, eu quero morrer por Jesus, eu quero ser um missionário, eu quero ser um obreiro. Hoje não, as pessoas não querem se posicionar diante do chamado, porque as pregações são sempre as mesmas. Deus vai te dar vitória, você vai ser abençoado, você vai ter sua casa, você vai ter seu carro. As pessoas estão embriagadas com a bênção, as pessoas estão embriagadas com a vitória. Jesus não prometeu nada disso. Ele disse, eu envio vocês como ovelha no meio de lobo devoradores. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo e você também vencerá. Só que quando nós ouvimos as pregações de hoje, dá a impressão que nós estamos dentro de um supermercado. E aí começamos a escolher pequenas porções de Deus para a nossa vida. Essa parte eu quero, falou comigo. Essa parte não falou comigo. O Evangelho não nos massageia. O Evangelho nos esbufeteia. O Evangelho nos coloca no nosso lugar. O Evangelho mostra que não somos nada. O Evangelho mostra que somos dependentes de Deus. E mesmo assim, Deus olha para você e diz, eu quero te colocar no reino. Eu quero te honrar. Eu quero te colocar para trabalhar. Mas nós não estamos entendendo mais nada do trabalho de Deus. Davi, quando foi chamado para ser rei, ele sofreu um processo enorme de perseguição implacável. Saul queria matar Davi de todo jeito. Mas alguém que entende o chamado de Deus pode passar pela provação que passar, ele vai continuar vivo para exercer aquilo que Deus colocou sobre a mão dele. Eu quero liberar sobre a vida de pessoas que ainda têm desejo de Deus, que ainda têm desejo pelo chamado, que o coração ainda arde. Pode doer, pode haver uma perseguição implacável, pode até parecer que vai morrer, mas se Deus te chamou, Ele te garante. Se Deus te chamou, Ele vai executar. Se Deus te chamou, pode mover céus e terra, mas a palavra dele não vai passar sobre a tua vida. Mas eu quero voltar nisso. As pessoas precisam voltar a sentir o calor, não do fogo do Espírito. Porque você já recebeu o fogo do Espírito. Quem é que tem certeza que tem fogo do Espírito Santo na sua vida? Quem é que tem certeza? Você compreender? Você já recebeu o fogo do Espírito. Um belo dia você estava em casa lavando louça e do nada, ouvindo louvor, começou a chorar. Quem já viveu essa experiência? Começou a chorar e começou a querer pular na pia. Quem fala em língua, falou em línguas. Quem não fala, balançou, falou, rapaz, você já tem o fogo do Espírito Santo. Só que esse fogo alimenta a sua vida. Eu quero que você entenda que você precisa arder por um chamado. Você precisa arder por não ser mais um crente domingueiro. Você precisa arder por não ser mais um daqueles que vem só para receber a vitória. Você precisa arder por ser mais um que vai sair lá fora para levar o Cristo ressuscitado às pessoas. Você precisa arder para não ser mais um fofoqueiro, mas ser boca de Deus. Você precisa arder para não levar notícia ruim e começar a levar notícia boa. Você precisa arder para mudar a realidade no meio de vocês. Se isso não arde na sua... Sabe por que eu estou aqui essa noite? Porque arde, pastor.
Chega sábado. E se eu for pregar então, e olha que eu prego desde 6 anos de idade, já era para ter enjoado, gente. Já era para ter largado isso para lá. Já comecei a escrever esboço e jogar de lado, não adianta. Só que quando eu deito, existe um fogo que queima dentro da minha alma e diz, vai preparar o sermão. Vai preparar o sermão. E eu digo, eu não vou preparar sermão nenhum, o povo não quer ouvir sermão, o povo quer vitória. E aí ele me leva para Isaías capítulo de número 61 e diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? O próprio Jesus está dizendo, quem deu crédito à minha pregação? O próprio Jesus veio, pregou e a raça de víbora não se converteu. Eu estou falando a filhos de Deus nessa noite. Entenda que Deus está esperando que aquele chamado que Ele pôs no seu coração comece a arder, e quando arder, ei, pelo amor de Deus, deixa queimar a tua alma, deixa queimar o teu coração. Ah, pastor, eu não consigo mais viver no chamado, porque é desafiador, porque eu fui frustrado, porque eu fui traído, porque eu já fui humilhado, porque já falaram de mim. Deixa eu te falar uma coisa, não foi o homem quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus. Se eu fosse pastorear aqui por causa do homem, eu não tinha ficado 3 meses, mas eu sei quem me chamou, eu sei. Você entende? Quem não se posiciona, não sabe quem chamou ele. Não sabe. Oh, glórias. Elias, quando foi chamado, sofreu a dor da solidão. Como se não bastasse a solidão, sofreu a dor da perseguição. E como se não bastasse a perseguição, sofreu a dor da depressão. Elias ficou deprimido. Todos os sinais de depressão Elias tinha. Elias se isolou. Elias fugiu. Elias não queria comer. Elias não queria beber. Elias queria morrer. Ele disse, Senhor, me mata. Eu não sou melhor do que os meus pais, me mata. Me tira, Senhor, aleluia. Me tira porque só sobrou eu, Senhor. Eu estou pregando para quem não aceita o chamado aqui, mas também estou pregando para alguns que aceitam e dizem assim, Senhor, só tem eu. Deixa eu te falar uma coisa, não tem só você. Não é só você que está ardendo, aleluia. Oh, não é só você que está ardendo. Na tua rua tem alguém ardendo. Na rua da igreja tem alguém ardendo. No teu trabalho tem alguém ardendo. Sabe por que não pega fogo de vez, pastor? Porque brasa longe não cria incêndio. O que Deus está querendo criar nesse lugar não é uma igreja cheia de gente que gosta de cantar. Não é uma igreja cheia. Talvez nós conseguiríamos, pastor, ampliar o templo, colocar jogo de luzes, mas não é o que Deus quer. Deus quer que as luzes que queimem no teu coração, queimem na tua alma, que haja desejo por Deus. Elias está deprimido por conta do seu chamado. Então é normal, diga comigo, é normal, que a depressão nos pegue. Normal. O que você não pode é viver lá. Amém? E quantas pessoas estão aqui essa noite que já decidiram que a caverna é o seu lugar? Eu não vou fazer mais. Eu não vou tentar mais. Parece que eu estou sozinho. Deixa eu te falar uma coisa. De repente, Elias dentro da caverna, me mata, me mata, me mata. Se eu fosse perguntar aqui, quantos já pediram para morrer, meu Deus. Me mata. Elias chorando, me mata, Senhor. Me mata. De repente veio fogo, muito fogo. E Elias disse, acho que Deus está ali. Depois veio um barulhão. Acho que Deus está ali. Depois veio uma calmaria muito grande. E Deus estava lá. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai vir do jeito que você imagina. O seu chamado nem sempre é aquilo que você pensa que é. Às vezes é vontade.
Vontade. Diga comigo, vontade. Diga comigo, vontade. Vontade dá. Diga comigo, vontade dá. E passa. Chamado, queima. Chamado não vou pregar nunca mais. No outro domingo já está pregando. Chamado não quero mais ficar na escala do diaconato porque só tem eu. Na outra semana está de pé lá de novo. Chamado queima. Chamado faz as pessoas chamar a gente de doido. Diz assim, não tem nem vergonha na cara, olha lá. Já está lá de novo. Chamado rouba a reputação. Eu não estou preocupado se eu vou ser bem falado. Minha preocupação é se eu estou posicionado no propósito. Quem se preocupa demais com o nome, será que eu vou ter que me humilhar de novo? Será que eu vou ter que falar de novo? Irmão, continue se protegendo, continue se blindando, mas quem tem chamado não se preocupa com o nome. Ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Não importa! Não importa o que vão falar para você, não importa. Deus chega naquela calmaria e diz, Elias, vem cá, Elias. O que está acontecendo com você? Hoje Deus está falando com você nesse lugar. O que está acontecendo com você? Cadê aquela unção que você tinha? Que você estava pronto a matar 400 profetas de Baal e 450 de Azerá. Cadê aquele fogo que você dizia, não, nossa, vai ser tremendo, vai estourar, nossa, cadê? Deus está perguntando isso para Elias. Elias, deixa eu te lembrar. Você acabou de matar 950 profetas. Só que você lembra da outra vez que você orou e você disse assim, se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e o fogo caiu. Lembra, Elias? Lembro. Você lembra que subiu mais 100 e você disse, eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e o fogo caiu e matou aqueles 100. Lembra, Elias? Senhor, eu lembro. Eu lembro. Só que, Senhor, isso foi no passado. Agora, Jezabel se levantou e disse que vai me matar. E deixa eu te falar uma coisa. Quando eu era de uma denominação, da denominação que eu vim, Jezabel era a mulher que usava brinco. Jezabel era a mulher que usava batom. Jezabel era a mulher que usava calça. E aí quando eu saí dessas loucuras e comecei a estudar a palavra, eu descobri o que é o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito de insubordinação. É o espírito que possui crentes que não querem se submeter a ninguém. É o espírito que possui crentes que não querem se submeter a Deus. E ele vai dizer, Jezabel se levantou contra mim e todos os profetas morreram e só tem eu, Senhor. E aí Deus vai dizer para Elias, não. Tem mais 7.000, aleluias. Tem mais 7.000 no propósito, amém? Tem gente no propósito ainda. Nós não estamos perdidos ainda. Existem pessoas no propósito que estão sofrendo, que estão sendo moídas, que estão sendo mal faladas, mas ainda estão no propósito, aleluia. Ele chama Elias para fora. A Bíblia diz que tem pão e tem água para Elias. Ele diz agora come e bebe, porque grande é a sua caminhada. Deus está falando para algumas pessoas esta noite, coma e beba desta palavra, porque a obra não parou ainda, vai começar agora. Ainda tem 40 dias para caminhar, para chegar no Monte Horebe, e quando você chegar lá, Deus vai renovar as suas forças e renovar a promessa na sua vida. Você não pode deixar de crer, você não pode deixar pensar que é oba-oba, porque para todo propósito, diga, para todo propósito, existe um preparo. Diga, existe um preparo. Como é que se faz bolo, gente? A primeira parte do bolo é romântica. É romântica. Bate o açúcar com a manteiga e a gema. É romântico. Coloca a farinha. É romântico. Você vai vendo aquilo se fundir, se misturar. É romântico. E coloca leite. E depois coloca as claras que foram batidas, separadas.
É romântico. Enquanto os ingredientes estão misturando-se, virando um só. Diga comigo, um só. É tudo romântico. Só que o que aquela bacia não sabe é que tem um forno aquecendo a 180 graus. O chamado é romântico. Você só vê a glória. Você só vê as coisas acontecendo. É romântico. Quando eu pensei em missões, Esdras, era romântico. Eu sabia que missionário sofria. Mas eu via o quê? Avião. O que eu pensava? Eu quero é me lascar, mas eu vou de avião. É romântico. Mas depois você põe o fermento por último e dá uma batidinha pouca, que é para não queimar a massa. E aí a frigideirinha já está untada e você põe no forno. Amém? Todo aquele que pula do forno desiste no meio do caminho. O chamado parece ser romântico, mas ninguém é aprovado sem antes passar pelo fogo. E sabe aonde as pessoas desistem do chamado, pastor? No forno. Eu achei que era só isso aqui, pastor. Eu achei que era só essa parte romântica da mistura. Mas tem que passar pelo fogo. Diga, tem que passar pelo fogo. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser pode escrever. Se você se dispõe a ser um instrumento de Deus, prepare-se para primeiro ser afinado por Ele. Aleluias. Aleluias. Pastor, você tem muitos ciúmes da sua guitarra? E se eu desafinar ela? Você vai ficar bravo? Mas você vai me perdoar? Então eu vou desafinar. Tá doendo? Tá doendo, né? Agora eu quero que você venha aqui e toca para nós. Sem teclado, só ela lá. As pessoas acham que podem fazer coisas para Deus sem serem afinadas por Deus. Bonito, hein? Então, as pessoas pensam que é só o barulho. No chamado, o que mais importa não é o barulho, mas a constância que se vai depois de estar aperfeiçoado. A diferença entre um vencedor e um perdedor é aquele que continuou e aquele que parou no meio do caminho. Agora vai sofrer aí, não vai? Vai afinando aí durante a palavra, não tem problema não. O pessoal sentir que é difícil. Então, continue aqui, já já ele vai afinar lá. Eu sei que o coração dele está partido. Mas o que nós precisamos aprender é que quando nós entregamos, pode voltar com o seu. Quando nós entregamos a nossa vida para o ministério, nós temos que aceitar esse tempo que parece que não está rendendo nada. Só som essa bênção aí para me ver. Está rendendo nada. Você fala, que tribulação, Deus não me chamou para isso. Imagina essa guitarra agora gritando com o Mike, dizendo, não, assim não dá. Assim não dá, eu não vou chegar em lugar nenhum. Escute, é neste momento, aleluia, que você ou chega no ponto, diga comigo, ou chega no ponto, ou estoura. E aí, muitos de nós preferimos estourar do que permitir Deus nos colocar no ponto. Amém? Daniel não seria Daniel. Vai lá, vai você agora. Continua trabalhando aí, Deus, no silêncio.
Sabe, às vezes você está olhando as pessoas que foram levantadas, às vezes para liderar célula. Não está dando nada, Senhor. Não, é porque Deus não afina na sua frente. Deus não afina no teu tempo. Deus vai preparando. Diga, Deus vai preparando. Diga, Deus vai preparando. E aonde Deus prepara? Na cova dos leões. Onde Deus prepara? Lá na caverna. E no propósito, um dia tiveram que estar num quarto fechado, orando e dizendo, eu tenho razões para parar, eu tenho razões para desistir, mas eu vou continuar. Pode me afinar, Senhor. Afina, Senhor. Me coloca na tua presença. Me põe na tua posição. Eu quero saber se alguém aqui nesta noite está pronto para ser afinado por Deus e colocado no seu propósito, mesmo que doa. Mesmo que doa. Daniel está na cova dos leões, mas Deus estava com ele. Diga, Deus estava com ele. Olha para o seu irmão e diz assim, meu irmão, receba vida nova. Não ande como um derrotado. Mesmo na cova dos leões, Deus estará com você, aleluia, aleluia. Deus estará com você, amém? Daniel vai para a cova dos leões, mas ele não fica chateado. Imagina comigo Daniel indo para a cova dos leões assim, vocês me pagam, raça ruim. Vocês me pagam, lazarento. Vocês amaram contra mim, miseráveis. Que morra todos vocês. Daniel simplesmente desceu. Porque Daniel sabia que o Deus que estava com ele foi o Deus que criou os leões. Então tudo que Deus usar para moldar você e para afinar você não vai matar você. Vai te dar mais fé. Vai te dar mais fé, diga mais fé. De manhã o rei chegou, não conseguiu dormir. Aí o rei correu para a cova do leão e gritou, Daniel, porventura, o teu Deus pode livrar você da boca dos leões, Daniel? Responde. E aí Daniel levanta a voz e diz assim, vive, ó rei, e vive o Senhor, porque esses leões serviram de travesseiro para mim durante toda a noite, aleluia. Quem tem chamado, quem está posicionado não morre, mesmo na arena, no monte de leões, ele não vai morrer. Eu quero liberar isso sobre a tua vida. Não deixe o espírito de morte, o sentimento de morte, o sentimento de derrota tomar conta da tua vida, e alguém olhar para você e dizer, seu tempo já passou, já não dá mais para recuperar. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você está adorando um Deus chamado Cronos. Na mitologia grega, Cronos é o Deus do tempo, e esse Deus do tempo olha para você e diz, não dá mais tempo, acabou, está encerrado. Eu estou falando de um Deus diferente, eu estou falando do Deus Kairos, o Senhor do tempo, que olha para você e diz, ainda mesmo que esteja morto, viverá. Deus fará uma coisa nova na tua vida. Mas você tem que posicionar. Eu não quero que você se emocione essa noite. Eu quero que você queime na sua alma. Aleluia. Diga comigo, é anormal estar na casa de Deus e não fazer nada. Diga, é anormal. Diga, é anormal. Congregar 10 anos. Você tem desejo de quê? De nada. Olha, o Senhor está te chamando. Para onde? Eu não tenho chamado não, pastor. Chama o outro. Sabe, é a vida inteira, a palavra do ano, né? Negacionismo. Eu quero trazer isso para dentro da igreja. É a vida inteira negando. Eu não. Eu estou fraco, eu estou caído. Irmão, você é fraco, mas Deus é forte. Você caiu, mas Deus te levanta, porque o justo 7 vezes cairá, mas não ficará prostrado. Deus o levantará. Eu estou sentindo de falar isso, não acabou o teu tempo, está começando o teu tempo agora. Não acabou a tua história, está começando a sua história, mas você tem que se posicionar. Quando Paulo foi chamado para o ministério, Paulo sofreu desconfiança. Todo mundo olhou para Paulo e falou assim, quem é ele? Aquele que matava a gente? Aquele que falava da gente?
Agora diz que é apóstolo. Agora diz que está posicionado. E aí Paulo vence a desconfiança, mostra que é homem de Deus. E aí sabe o que acontece? Paulo começa a apanhar em praça pública. Paulo poderia dizer, como que eu fui chamado por um Senhor que permite eu apanhar em praça pública? Diga apanhar. E como se não fosse brincadeira o que Paulo passou, as prisões, as incompreensões, as acusações. A Bíblia diz que Paulo está viajando em uma viagem missionária. E o barco começou a dar sinais de que ia afundar. Amém? Talvez o seu barco esta noite esteja dando sinais que ele vai afundar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está cuidando de tudo. Você está confiando no barco, Ele vai arrancar o barco de você para que você confie nele. O barco começa a dar sinais que vai afundar. E aí Paulo se levanta. Diga, eu preciso me levantar com uma palavra de esperança para as pessoas. O homem de Deus se levanta e diz assim: fiquem tranquilos. Olha, o mar revolto, o barco balançando. Às vezes eu lembro eu aconselhando as pessoas, elas se veem num redemoinho tão desgraçado, e eu estou vendo a mão de Deus segurando o barco. E Paulo disse assim: fiquem tranquilos, porque o barco vai se perder, mas não vai morrer ninguém. Aleluia! Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Você entendeu o que eu estou falando? O barco vai se perder. Talvez o emprego vai se perder. Talvez vai perder tudo aquilo que você confia. Mas não vai morrer ninguém, porque o Senhor está cuidando. E aí a palavra liberada, pastor Mike. O barco se perdeu, as pessoas chegaram lá e não morreu ninguém. Olha o que acontece. Tem coisas que só acontecem com quem tem chamado, mas eles não discernem. Eles acham que é perseguição. É o diabo, não é Deus. Quando eu passo vergonha, Deus está me ensinando a ser sábio. Quando eu tenho situações de medo, Deus está me ensinando a ser corajoso. Quando eu estou sem dinheiro, Deus está me ensinando a crer que Ele é provedor. Quando eu estou sem saúde, Deus está querendo me ensinar que Ele é o Deus que cura. Não, mas o diabo não é o diabo, irmão. É Deus. A Bíblia diz que o maligno não pode tocar você, porque você tem a semente de Deus sobre a tua vida. O diabo não pode te tocar. E isso que você está passando é Deus. E aí Paulo profetizou e Paulo poderia dizer: rapaz, agora eu fui reconhecido como um grande profeta nesse lugar. Aí a Bíblia diz que estava um frio da bexiga e eles foram preparar, pegar lenhas para fazer uma fogueira. E aí quando Paulo pegou uma lenha, um graveto para colocar na fogueira, a Bíblia diz que uma víbora mordeu a mão de Paulo. Imagina Paulo agora, com a víbora mordendo a mão dele, dizendo: não é possível, Senhor. E sabe o que diz Romanos capítulo 8, versículo 28? Diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu propósito. Então eu não estou falando do seu propósito, eu estou falando do propósito dele. É hora de voltar para o propósito. É hora de estar firme no propósito. A pergunta é: por que você parou no caminho? Pergunta para quem está do teu lado: por que você parou no caminho? Pergunta o que Deus fez com você. Afinou? Que demora, hein? Achei que ia ser mais rápido, pastor. Demora assim mesmo? Às vezes demora mais até, não é? Porque não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Está doendo? É no tempo de Deus. Está chorando? É no tempo de Deus. Está demorando? É no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele diz para Josué: a partir de hoje vai e conquista a terra que eu prometi para Moisés. Há uma promessa na tua vida e você não pode ficar parado. Você tem que ir.
Eu não sei o teu chamado, talvez eu não saiba o seu chamado, mas há uma promessa sobre a tua vida e Deus está dizendo: vai, eu mandei você ir, então vai e cumpre o teu chamado, cumpre o teu ministério. Deus chama pessoas e usa os homens para confirmar o chamado, amém? Ninguém se auto-chama. Imagina eu por conta própria, enjoado do pastor Fernando, demorando para me ungir, quero nem saber do pastor Fernando mais, demora da bexiga, então eu abri o óleo e derramei sobre a minha cabeça e me ungi pastor. É assim? Não, você tem que esperar, diga eu tenho que esperar. Diga eu tenho que esperar o tempo de Deus na minha vida. Pode demorar, mas vai ser perfeito. Diga vai ser perfeito. Diga vai ser perfeito. Josué não teve mais tempo, pastor, de perguntar cadê o corpo de Moisés. Eu preciso enterrar, ele era um grande líder, eu quero honrar Moisés. Deus, fala para mim onde está. Não, ele recebeu uma ordem de Deus e agora o negócio é honrar Deus. Aleluia. Quem recebe chamado de Deus é honrar Deus, é cumprir o propósito, é ir para o lugar de Deus, é ir para o lugar que ele chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Se quiser anotar, anota. A finalidade do seu chamado em Deus é promover o reino dos céus e não promover você mesmo. É aí que dói. Porque na ânsia de sermos promovidos pelo espírito de competição que habita em nós, nós achamos que nós deveremos ser promovidos, mas é o reino de Deus que tem que ser promovido. Quantas almas você ganhou? Uma? Deus está sendo glorificado. Você ganhou 10? Deus está sendo glorificado. Você não ganhou nenhuma? Deus está preparando você para ganhar. Você consegue compreender? Não é uma competição de quem ganha mais ou de quem ganha menos. Na verdade, é uma ordem de Deus. Vai, apenas vai. As coisas vão começar a acontecer no meio do caminho. É por isso que Jesus olhou para os discípulos e disse: vão, não leva bolsa, não leva sacola, não leva nada. Mas Senhor, vamos comer o que? Deus é contigo. Vamos beber o que? Deus é contigo. Vamos vestir o que? Deus é contigo. Deus não quer que você confie em você mesmo. Deus quer que você confie nele. Se ele te chamou, ele te sustenta. A finalidade do seu chamado em Deus é promover o reino dos céus e não você mesmo. Então pouco importa para Deus eu ser o pastor ou você ser o pastor. Porque o reino dele é que deve ser promovido. Entende isso? Agora deixa eu te fazer uma pergunta para a gente caminhar para o final da mensagem. Você já sabe que chamado Deus tem para a sua vida? Você já sabe? Você já tem certeza? Às vezes tem gente que fala para mim que tem chamado para pastor, nunca leu um livro na vida. Tem chamado para ser líder, não lidera nem a própria casa. Tem chamado para missão, não prega nem para o vizinho. Você consegue compreender? Você tem certeza daquilo que Deus chamou você? Para que Deus te chamou? Você está investindo pesado no teu chamado? Sabe, as pessoas vão se casar e eu sempre pergunto quando vem aquela bomba de gás para cima de mim, o gás lacrimogêneo do casamento. Às vezes são formados. Esses dias eu estava aconselhando uma pessoa formada, cheio de R's e de S's. Já leu até álgebra, não sei nem que diabo é isso. Não deu tempo de eu ter isso. Só que ele não leu um livro de como ser marido. Ele não leu um livro de como ser um bom marido. Ele não leu um livro. Sabe, as pessoas estão namorando, estão casando na igreja, nunca leram um livro de como ser um homem segundo o coração de Deus em casa. Nunca pediram uma recomendação pastoral de um livro como ser uma mulher de Deus em casa. Nunca. Nunca. Você sabe o seu chamado? Trabalhe por ele. Invista nele. Invista pesado para você ser o melhor. Eu quero ser um bom líder, pastor. Quantos livros de liderança você já leu? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Quais são os seus personagens principais de liderança na Bíblia? Por quais deles você é apaixonado? Tem líder na Bíblia, sim, pastor? Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Deus está chamando pessoas, mas Ele antes quer afinar essas pessoas num propósito específico. Para depois dessas pessoas fluírem. Você precisa fluir. A pergunta é, você vai deixar de cumprir o propósito de Deus porque a dor é grande? Ou você vai para cima? Sabe, com todo mundo que eu converso, eles terminam dizendo assim para mim, vamos para cima.
Eu fico tão bravo. Porque 90% é mentira. Vamos para cima da cama. Sabe, Deus está chamando você para cima do propósito, do chamado. Digo, o chamado arde. Digo, o chamado arde. Digo, o chamado queima. Digo, o chamado dói. Sabe o que é chamado? Por exemplo, nós tínhamos umas, eu não sei, acho que 10, sei lá, umas 10 meninas dançando aqui na igreja. Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Quantas estão dançando hoje? Quantas? Chamado arde. Chamado perturba. Chamado queima. Se tem chamado, era para estar na orelha do pastor queimando. Quando é que nós vamos dançar? O que aconteceu? Por que parou? Já pode voltar? Já pode continuar? Por que a gente não dança mais? Pastor, o senhor proibiu nós de dançar? Eu não estou sabendo de nada. O que aconteceu, pastor? Chamado queima. Queima. E tudo que queima, volta para acontecer. Eu estou dando esse exemplo falando de outras coisas. Por que diáconos, às vezes, nós estamos fazendo rodízio dos mesmos diáconos nos cultos? Eu não posso mais. Irmão, peça para sair. Vá ser membro. Vá glorificar a Deus. Busque o seu chamado. Mas não fique num lugar que você não consegue executar. Sabe, eu quero ser pastor, mas eu não quero pregar. Então não vai ser. Eu quero ser pastor, mas uma área que eu odeio é aconselhamento. Não dá para ser. Não dá. Não dá. Você consegue compreender? Eu quero tocar teclado, mas tem que colocar um pano porque eu só toco escondido. Não dá. Não dá. Chamado arde. Chamado queima. Aleluia. Deixa eu te contar um segredo. Às vezes eu vou no culto dos outros. Na igreja dos outros, Diego. Às vezes é até congresso, é festa. Já tem pregador. Mas no meio do culto me dá um calorão. Que eu digo assim, se o pregador falar para o pastor que a palavra não está com ele, eu grito, está comigo. Porque o chamado queima, amém? O chamado queima, o chamado arde, chamado não dá para esconder debaixo da cama e dizer se o pastor falar, a gente executa, não. Chamado queima, chamado bate na porta e diz eu preciso fazer, me põe para trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu não aguento mais, eu tenho que fazer, eu tenho que fluir, calma não, pastor, Deus está me chamando, eu tenho que ir, eu preciso fazer. Chamado queima. Chamado arde. Jesus disse, passa o cálice. Mas quando ele lembrou do brado que ele ia dar na cruz, está consumado, acabou. Ele disse, então, seja feita a tua vontade. Eu vou passar pelo que tem que passar, mas eu vou chegar até o final no meu propósito. A vontade de Deus é que você vá até o final. Talvez você esteja perdido hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Eu coloquei isso no meu status ontem. Talvez alguns tenham visto. Aquilo falou poderosamente comigo quando eu estava estudando essa palavra. O diabo não quer que você se desvie. O diabo não quer que você vá para o mundo. O diabo quer que você passe 20 anos na igreja perdido dentro da igreja. Não faz nada. Não se compromete. Não se mexe. Não está na visão. Não tem nada. Está indo. Está indo. Mas indo para onde, irmão? Para onde você está indo? É melhor você dar 2 passos por mês, sabendo para onde você vai, do que sair correndo sem saber para onde está indo. Fala para quem está do teu lado, vai devagarzinho, mas vai. Fala para ele, vai. Eu já vi muita gente sair desse altar correndo e hoje está parado. Vai devagarzinho. Deixa eu começar por algo baixo. Se a minha esposa tivesse dito não,
Ia ter Evelyn. Ia ter Lucas. Ia ter Felipe. Se a irmã Lucimar tivesse dito não para o Roberto, ia ter Diego. Ia ter Joyce. Ia ter Bianca. Ia ter Roberto. Não. Se os seus líderes dissessem não, se o seu pastor tivesse dito não, não teriam essas ovelhas. Você consegue compreender que quando você diz não, você está matando uma geração que Deus está querendo fazer fluir através de você? Olha o peso da sua responsabilidade quando você diz não. Sabe, ministério não pode ser adulado. Isso é um costume que eu quero tirar do nosso povo. Tem que queimar no teu coração. Não é eu que tenho que oferecer. É você que tem que dizer, eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. Se eu não fizer, eu não tenho paz. Quando um líder diz não, toda uma geração é perdida. Toda uma geração não é alcançada. Eu fui mais profundo nessa pergunta. Eu perguntei, e se Maria tivesse dito não? E se Maria tivesse dito não? Nós precisamos, irmãos, que seja levantado neste lugar uma geração que diga sim. Uma geração que diga sim. O que eu tenho que fazer? Por onde eu devo começar? Pastor, eu não tenho chamado, eu não sei se eu tenho chamado para líder, mas eu quero fazer esse curso. E se o senhor sentir de Deus, me coloca como auxiliar de algum líder, porque eu quero aprender. Diga comigo, aprender. Diga, ninguém se afina sozinho. Deus sempre usa uma ferramenta para afinar. Deus sempre usa uma ferramenta para afinar. Então, quando dizemos não ao chamado, estamos matando toda uma possível geração. Quando dizemos não ao chamado, estamos desperdiçando o tempo que foi investido de Deus em nossas vidas. Quanto investimento já não foi feito na sua vida da parte de Deus? Quanto você já caminhou? E por que vai parar agora? Deixa eu te falar, o chamado de Deus deve ser obedecido, custe o que custar. Algumas pessoas vão aprender na marra, outras vão aprender na obediência, mas se Deus chamou, você pode ir para onde quiser. Você vai exercer o seu chamado. Pode não ser nesse lugar, mas aonde você for, você vai exercer o seu chamado. Você foi chamado para isso. Essa aqui, ó, isso aqui só foi chamado para ser guitarra. Não tem o que inventar. Amém? Você foi chamado para ser o que você é. Você foi chamado para dar frutos que permaneçam, frutos que vão sair de dentro da sua alma. Você precisa produzir esses frutos. Amém? Sabe, Deus não tem compromisso com ilhas isoladas. Deus quer fazer continentes arderem. Então, às vezes, você até quer fluir, mas quer fluir só. Quer fluir só. Não tem como fluir só. Amém? Eu vou fazer, mas vou fazer sozinho, do meu jeito, sem estar na visão, sem estar na célula. Não. Não é assim. Deus não tem compromisso com ilha. Você foi chamado para dar sequência ao plano de expansão do reino de Deus. Você não é uma ilha isolada. Você faz parte de um plano maior. Amém? Amém? Deus não gosta de isolamento. Deus não gosta de isolamento. É por isso que Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias. Deus, eu não quero o Senhor comigo. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu não quero que o Senhor me veja. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos meus olhos. Porque eu estou em todo lugar. Porque sou onipotente, onipresente, onisciente. Você consegue compreender? O chamado de Deus deve ser obedecido, custe o que custar. Deixa eu ler um texto do livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 22. Atos 20, do 22 ao 24. Olha o que ele vai dizer para os presbíteros. Ele está escrevendo uma carta para os presbíteros.
Diga, ele está escrevendo uma carta para a liderança. E ele diz assim: agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali. A gente é muito de achar o que vai planejar o que vai acontecer. Amém? Mas não é assim. Eu quero que você entenda que não é assim. Não é assim. Quando o pastor Fernando foi embora, que me deixou aqui, no meu primeiro culto, eu fiquei em pânico. Falei, meu Deus. Esse pouquinho de gente, meu Deus, eu não tenho esse chamado, não vai prosperar, não vai crescer. Mas não é sobre mim, é sobre ele. Você consegue compreender? Não importa quantos Deus colocou nas suas mãos, só cuida. Só cuida. Eu não sei o que me espera lá, senão que o Espírito Santo me diz, em todas as cidades. Eu sei, olha o que o Espírito disse para Paulo, eu tenho pela frente, meus irmãos, isso foge da nossa realidade, que a gente quer mamão com açúcar. Paulo vai dizer, olha, a única coisa que eu sei que me espera é o que o Espírito Santo me disse. E sabe o que ele disse? Que eu tenho pela frente prisão e sofrimento. Continua. Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. Oh, glória a Deus. A menos, alabaxere de cantarabalas. A menos que eu a use para completar a minha carreira, aleluia, e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, e dar testemunho das boas novas, da graça de Deus. Paulo está dizendo, a minha vida não importa mais, a única coisa que importa é fazer a obra de Deus, a única coisa que importa é fazer o que Ele mandou, mesmo que eu apanhe, mesmo que eu vá preso, eu vou dar testemunho desta graça maravilhosa. Vai doer, mas vai compensar. Vai doer, mas vai compensar. Porque a vida que agora vivo, eu não vivo mais, mas eu vivo para a glória de Deus. Sabe quando a gente vai valer alguma coisa no reino? Quando a nossa vida não valer mais do que o propósito de Deus. Aleluia. Você pode estar comendo picanha fora do propósito, porque você não tem tempo nem para estar na igreja. Você pode estar comendo ovo no propósito. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim. Será que a gente vai poder orar assim hoje? Quem tem coragem de, depois dessa palavra que está chegando no desfecho final, de orar desse jeitinho aqui? Quem tem coragem de orar comigo? Porque eu oro assim todos os dias. Vocês sabem que o cara que mais quer ir para o céu nessa igreja sou eu. Ninguém quer ir para o céu aqui mais do que eu. Porque eu quero mesmo. E eu quero ir morrido mesmo, entendeu? Vocês querem subir com couro e tudo. Eu não. Eu quero aqui que a carne tombe. Eu quero é ver o baque. Aleluia. Se eu pudesse ver a cara de vocês, eu morrendo aqui no púlpito. Todo mundo, socorre, e você está doido, socorrer o quê? Aleluia! Eu quero despertar essa paixão por você, mas a minha vida não vale mais coisa alguma para mim. A não ser que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Qual foi a missão que Deus confiou na sua mão? É isso que importa. É isso que importa, amém? É isso que importa. Você está disposto a cumprir o chamado de Deus a qualquer custo? Você está disposto? Quem está disposto? Cuidado. Quem está disposto? A qualquer custo. A custo da sua vida, quem está disposto? A custo do seu conforto. Vocês conseguem compreender o nível de cristianismo que a gente vive? Mas a minha vida não vale coisa alguma para mim. O nosso grande problema não é o irmão. O problema sou eu mesmo. A minha vida vale muito para mim. Quando a minha vida não valer mais nada para mim, Cristo
estará satisfeito em mim. Porque eu poderia dizer agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Esse é o desejo de Deus para a sua vida nessa noite. Que Cristo viva poderosamente dentro de você. Que haja um resgate do chamado que arde no seu coração. Que volte a arder. Eu estou dando a minha palavra nesse altar. Eu quero ver uma geração que arda por alguma coisa nesse lugar. E eu não quero ser impedimento naquilo que arder no seu coração. Eu quero ser aquele que vai ser usado por Deus para afinar, para colocar no lugar. Porque quando a flecha for lançada, ela vai chegar no lugar. O Espírito de Deus vai levar essa flecha para fazer coisas poderosas. Você é flecha de Deus. Quem está disposto a cumprir o chamado de Deus a qualquer custo? Quem está disposto? Quem está disposto a cumprir o chamado de Deus? Nós devemos estar dispostos a dar mais importância à obediência ao chamado do que à dor que o chamado nos traz. É sobre obedecer. É sobre obedecer. É sobre ir. É sobre ser confrontado pelo Senhor. De manhã, de tarde e de noite. Sabe o que eu quero? Eu não quero que você culpe Deus por não ouvir as suas orações, se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. Você conseguiu compreender o que eu estou lendo? Não culpe Deus por não ouvir suas orações, se você não está ouvindo o chamado dele para ser obediente. O chamado de Deus na sua vida, em primeiro lugar, é para ser obediente. Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eu estou aqui. Me usa, Senhor. Me usa, Senhor. Vamos fechar com Lucas capítulo 9, versículo 62? Sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, eis-me aqui. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. É uma mensagem de arrependimento. Olha para quem está atrás e fala assim: irmão, ou você está dentro ou você está fora. Você tem que produzir fruto. Você é pastor? Tem que produzir fruto de pastor. Você é evangelista? Tem que produzir fruto de evangelista. Você é diácono? Tem que produzir fruto de diácono. Você é diaconista? Tem que produzir fruto de diaconista. Você é líder? Tem que produzir fruto de líder. Você é missionário? Tem que produzir fruto de missionário. Porque as árvores são conhecidas pelos seus frutos. Eu quero que esse fogo arda dentro do seu coração. Você não precisa mais esperar o movimento das águas. Você não precisa esperar anjo descer para pular. Não. Tudo isso é heresia. Você só precisa dizer sim ao chamado de Deus para a sua vida. Mas Jesus lhes disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Para produzir frutos que permanecem. Está gostosa essa cadeira aí? Mas não é para isso que Deus chamou. Não é. Aqui é só para a gente ouvir o treinamento mesmo. O que Deus quer é que aconteça lá fora e reverbere aqui dentro. Oh, aleluias. Aleluias. A presença de Deus é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar.
Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos e lembre-se de quem você era. Lembre-se de quem você era. Veja quem você é e quem você está se tornando. Eu quero que você responda para você mesmo neste momento. Você está mais perto de Deus, mais perto do seu propósito ou mais longe? Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo em seu coração. Quem você era e quem você é agora. O que você se tornou e o que você está se tornando. Não troque o reino de Deus por nada. Não troque o presente que é o seu chamado por nada. Existem milhões de pessoas querendo estar no seu lugar, fazendo o que você faz, congregando onde você congrega, vivendo o que você vive, comendo o que você come, desfrutando do que você desfruta. E nós só temos a despejar em Deus ingratidão, mais isso, mais aquilo, ódio, mágoa, rancor, tristeza. Que a nossa reputação seja lançada por terra nesta noite e que o Evangelho de Deus cresça em nosso meio. Que a maior causa dessa igreja seja o Evangelho. Que a maior causa dessa igreja seja o Cristo glorificado. Que a nossa vida não importe mais, mas que importe a vida dele, o reino dele, a vontade dele, o nome dele acima de todas as coisas. Quem você era? No que você sonhava? O que você fazia? A alegria que você tinha, e quanta dor, quanta tristeza, quanto desânimo. Renova, Senhor, os nossos dias como antes. Que não saiam daqui pessoas emocionadas, mas pessoas convictas de que tem que voltar urgente para o seu lugar. Eu quero te agradecer por essa palavra, Senhor, que desde segunda ardia em minha alma. Que nós recebamos o teu recado de que não podemos largar o arado, Senhor. Que essa igreja seja convidada essa noite, convidada a sair do sepulcro, em nome de Jesus. Eu chamo os mortos para fora, ressuscitem, saiam para fora, mortos, recebam vida novamente, recebam vida novamente, recebam vida novamente, recebam vida, ressuscite os sonhos, ressuscite o chamado, que saia todo medo, que saia toda desconfiança, que saia em nome de Jesus agora, todo medo de ser ferido, que saia agora, em nome de Jesus. Toca cada vida, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Abraça eles agora. Abraça eles, meu Pai. Abraça eles, meu Senhor. Abraça. Abraça eles, Espírito Santo. Abraça. Pode tirar